Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande, dessa quinta-feira, 20 de outubro de 2022, com uma voz um pouco fanha, né, Bruno, por conta de uma alergia que nesse período é muito comum, mas a gente segue por aqui. CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Hoje a gente está trazendo o nosso quadro um pouquinho antes do horário, né? É comum trazermos o CBN Saúde às 9h30. Hoje adiantamos um pouquinho para falar sobre causas, sintomas e tratamento do mal de Parkinson, doença que afeta milhares de brasileiros todos os anos. E tem um material do podcast da Unimed Campo Grande, feito com o neurologista Nilson Moro Júnior, que a gente vai trazer agora aqui no Jornal CBN Campo Grande. A Thaís Sintra recebeu esse material, editou pra gente e traz mais informações junto, é claro, com as orientações do Dr. Nilson Moro Júnior. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem mal de Parkinson. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com esse problema. Segundo o relatório recente da OMS, a prevalência da doença dobrou nos últimos 25 anos, com estimativas globais em 2019, último registro atualizado, mostrando que mais de 8 milhões e 500 mil indivíduos vivem com Parkinson no mundo. Para explicar melhor as causas, sintomas e tratamento, eu converso agora com o neurologista cooperado da Unimed Campo Grande, Nilson Moro. Doutor, todo tremor é doença de Parkinson? A gente tem que sempre procurar ver qual que é o padrão que o tremor que o paciente tem. Por exemplo, no Parkinson é um tremor de repouso. O que eu quero dizer com isso? É um tremor que quando o paciente está com a mão parado, ela consegue tremer devagar. E quando ele vai fazer um movimento, ela tende a melhorar. Já o tremor essencial, por exemplo, que é um tremor hereditário, ele já é um tremor que é mais postural e cinético. O que eu quero dizer com isso? Ele vai pegar, por exemplo, uma xícara de café e ele começa a tremer. E quando está em repouso, há uma melhora. Então, nessa distinção que a gente costuma ver e classificar quais são os tipos de tremores e quais são as causas desses tipos de tremores. Já o tremor essencial, por ser genético, hereditário, ele tende a aparecer mais precocemente. Então, pessoas mais jovens começam na adolescência ou numa vida adulta inicial e ele vai progredindo muito lentamente ao longo da vida. É um tremor crônico que não causa nenhuma alteração na vida dele do dia a dia. Qual a diferença em Parkinson e síndrome parkinsoniana? Perfeito. Quando a gente fala em síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que tem causas variadas. Vou dar um exemplo para você. Remédio para tontura. Um monte de gente toma remédio para tontura, chega na farmácia e compra qualquer remédio. E ficam tomando cronicamente. O remédio para tontura, alguns deles, eles costumam fazer um bloqueio da dopamina. Quando eles fazem o bloqueio da dopamina, a longo prazo pode dar um sintoma parecido com doença de Parkinson. Neste caso, a gente chama de síndrome parkinsoniana de origem medicamentosa. Então, é um conjunto de sinais que é parecido com Parkinson, mas tem uma outra causa. Já a doença de Parkinson é uma doença primária, isto é, ela afeta diretamente o cérebro por um problema que leva a uma neurodegeneração, então ele vai progredindo lentamente sem nenhuma causa que pode levar a isso. Então é uma doença primária que a gente chama. E por que o Parkinson ocorre, doutor? Qual a causa dessas tremedeiras? Então, a braticinesia, que é uma lentidão, o que é lentidão? Uma dificuldade de realizar aqueles movimentos que previamente ele fazia. Colocar uma camiseta, ele demora mais, vai tomar um banho, demora mais, entrar e sair do carro, fazer um movimento que ele fazia previamente com uma certa velocidade. Às vezes ele não percebe isso. Isso é difícil de perceber na fase inicial. Outros sintomas que são cardinais, o tremor de repouso, que é aquele que a mão está parada e ele começa a tremer, geralmente é unilateral no caso da doença de Parkinson. Então, um lado é mais afetado que o outro. O outro sintoma é a rigidez. O que é isso? Rigidez muscular, o paciente fica com uma postura mais rígida. Então, ele vai fazer um movimento, ou quando a gente vai testar esse movimento, a gente percebe um movimento que a gente chama de roda denteada. É um movimento que vai ciclando, parecendo uma roda dentada mesmo. E isso vai levar a outros sintomas, no caso também a marcha, que é uma marcha em bloco. E a outra sintoma cardinal é a instabilidade postural. No caso de classificação de Parkinson, a gente pode ter 3 tipos importantes, assim, a gente vê classicamente. É a forma tremulante,
que é o que dá mais sintomas de tremores. A forma rígido-acinética, que dá lentidão e rigidez, que é até uma forma que poucos conhecem, acha que não tem Parkinson. Vai muito para ortopedista, começa com dor, mas quando chega no consultório a gente vê já que o paciente já está rígido, com uma lentidão. E a outra forma é de instabilidade postural. Então aquele paciente começa a cair demais, sem uma causa aparente, sem tontura ou alguma outra coisa, a gente também tem que lembrar da doença de Parkinson, que é uma das causas de instabilidade postural. Além desses sintomas cardinais, por exemplo, diminuição de piscamento, é um paciente que pisca pouco. Então a gente percebe essa ciclagem, a gente fica olhando para o paciente, ver se ele está piscando ou não. Micrografia, que mais? Alteração de constipação intestinal, perda de olfato, ele vai diminuindo o olfato ao longo do tempo, depressão. Então são sintomas que vão acrescentando cada vez mais para a gente juntar e ver se esse paciente realmente tem Parkinson ou não. Mas são sintomas às vezes inespecíficos, mas que num olhar bem atento a gente costuma fazer o diagnóstico. Sobre o tratamento, os exercícios físicos ainda são a melhor alternativa, claro que dependendo do caso, aliados com medicação. Quais atividades são mais recomendadas? Principal terapia não farmacológica, exercício físico, que a gente consegue minimizar a progressão da doença. Então, se eu estou falando que uma doença vai ter uma progressão, por exemplo, de 10 anos, com remédio eu vou mudar isso? Não. Com cirurgia eu vou mudar isso? Não. Com exercício eu vou mudar isso? Vou. Eu melhoro a qualidade de vida e reduz a progressão da doença, aumentando o tempo de vida dele hábil. Então, a atividade física ela é fundamental. A outra coisa é alimentação, já falamos um pouco aqui, a alimentação também influencia nesse eixo intestino-cérebro, então diminui o processo inflamatório, diminui a neurodegeneração, consequentemente a gente aumenta o tempo de vida. E fala outras coisas de yoga, terapia de relaxamento, melhorar o sono, porque tem uma alteração também do sono. Alimentos que melhoram a questão do intestino, que também fazem constipação intestinal, um pouco paliativo, mas também que colabora com o tratamento dele. Atividade aeróbica aumenta a disposição física, a disposição mental, então você libera substâncias adequadas para ficar bem, assim como o relaxamento muscular. Você melhora a amplitude do movimento e a resistência e estabilidade postural. Você tem uma força no quadril, você melhora a estabilidade postural, que é uma das queixas, um dos principais sintomas que é do paciente, instabilidade postural. Então eu melhoro a marcha, melhoro o movimento e eu ganho tempo de vida com a melhora da metabolização oxidativa da mitocôndria, que é uma das causas que pioram o cérebro. Então não há uma escolha. Eles falam que essa amplitude de resistido e aeróbico, que é musculação ou pilates, mais uma atividade aeróbica como caminhada, bicicleta, natação, o que for, o que ele se adaptar melhor. Eu conversei com o Dr. Nilson Moro, neurologista cooperado da Unimed Campo Grande. CBN Campo Grande. Menos impostos, mais empregos. Oferecimento Sindifiscal MS. Menos impostos, mais